Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? E o que é a semente? E os solos? O semeador é Jesus, mas também pode ser aplicado a qualquer discípulo que prega o reino. A semente é a palavra, isto é, a pregação do reino, o evangelho, a mensagem de Cristo que transforma o coração, a beleza de Cristo que modifica o ser humano. Essa é a semente. Os solos. Devemos observar que a semente é a mesma em todos os 4 casos, mas que o tipo de solo e sua preparação prévia é que são diferentes. Naturalmente, a terra é passiva, mas o espírito humano não. Portanto, é correto pensar que estes 4 solos estão sugerindo um quarteto dos corações humanos. O coração duro, impenetrável. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O homem que recebe a semente à beira do caminho, a terra batida, simboliza o caráter do indivíduo, sua dureza de coração, sua incapacidade de acolher a mensagem do reino. Um coração impenetrável. Esse tipo de indivíduo há muito que preferiu não dar ouvidos a Deus, porquanto engordou o coração e todo o seu prazer está nas coisas deste mundo. Por isso não dá valor às coisas de Deus e, de modo geral, devido à sua negligência com as coisas espirituais e sua oposição às mesmas, finalmente sufocou qualquer sensibilidade para com essas coisas. E assim, como a semente ao cair em solo duro e seco, não tem produção alguma, assim também as palavras de Jesus caem sobre tal pessoa sem realizar nenhuma coisa. E o resultado é a perda da semente, porque o maligno não demora a interferir. O coração superficial, impassível. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pouca terra e muito pedregulho. Fica perto da superfície. A semente se desenvolve rapidamente porque o calor do dia, preservado pelas pedras do subsolo, fornece a força necessária para um desenvolvimento rápido. Mas tal planta não pode lançar raízes profundas devido ao solo raso. Ora, sem raízes a plantinha não tarda a perecer, talvez antes mesmo do fim do dia, porque o sol da tarde a resseca e mata, ela que é sustentada através das raízes. Esse tipo de solo raso simboliza o homem, possível futuro discípulo que sente a atração imediata pela pregação da mensagem do reino dos céus e com alegria recebe, achando que ela é capaz de satisfazer todas as necessidades e esperanças da vida dele. Este segundo homem é exatamente o oposto do primeiro. Sente atração imediata, porém, tal indivíduo tem visão superficial dos deveres da mensagem.
O falso calor da emoção cria de imediato uma expressão de intensa religiosidade, mas a falsidade dessa expressão não pode perdurar muito com entusiasmo. Nada nele se aprofunda. Logo aparecem os sinais de morte. Logo a alegria desaparece, a intensidade do interesse diminui e a vida em potencial fenece. A palavra ou mensagem do reino despertou nele um interesse imediato, mas essa mesma palavra às vezes traz angústia e perseguição. O coração sufocado. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A indicação é que a semente cresce e produz, mas que a planta não floresce por causa dos obstáculos do ambiente. Neste caso, o desenvolvimento não é rápido e descontrolado, como no segundo exemplo. Além disso, a planta lançou raízes em solo profundo, mas as ervas daninhas e os espinhos é que não permitem o aparecimento do fruto abundante. Esse tipo de discípulo recebe a palavra com sinceridade e boa intenção, mas a sua disposição e orientação não lhe permitem que obedeça a este mandamento de Jesus. Ele preenche sua vida com os diversos cuidados do mundo, com o conforto pessoal, com a fama, com o prestígio entre os homens e com a sua posição social. Mas a verdadeira prática da vida espiritual torna-se simplesmente impossível. Seus frutos não chegam a amadurecer, o que indica que Jesus se referia a um crente verdadeiro, mas dirigido por dois mestres. Pode ser que a vida de tal discípulo apresente alguns sinais de frutificação. A planta cresce, as folhas se desenvolvem, as espigas se formam, mas afinal de contas, poucos frutos aparecem e o resultado positivo é pequeno. O coração forte e firme. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ouve a palavra, a compreende e frutifica. Neste último caso, o solo bom representa o homem que acolhe a mensagem do reino dos céus no próprio coração. Este discípulo considera as consequências, sofre os padecimentos inevitáveis que acompanham a aceitação da semente, suporta as perseguições, luta contra a tendência de misturar com as coisas espirituais as coisas mundanas, rejeita a busca das riquezas, dos prazeres e outros cuidados do mundo. A comunhão com Deus por meio do Espírito Santo fornece a luz e o sol, a umidade e todos os elementos necessários ao seu desenvolvimento. A planta cresce, lança raízes profundas, forma folhas, produz espigas e, afinal, dá grande produção de trigo. Deve-se notar que somente neste último caso é que o homem compreende a palavra. Na parábola do semeador, Jesus indicou que a graça de Deus é concedida a todos, que todos têm a oportunidade de aceitar ou de rejeitar a mensagem do reino de salvação, e que a diferença no solo se verifica de acordo com a vontade dos próprios indivíduos. Porquanto o solo representa o caráter e a natureza do homem, o seu coração. O semeador é o mesmo em cada caso, Jesus. E a semente também é a mesma, o Evangelho, mas os solos diferem uns dos outros.